Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo HCTR11, fundo DECRI. Vamos ver se tem alguma novidade aí neste relatório de julho, né? Se houve alguma coisa aí, né? Praticamente os dividend yield manteve o D que dá distribuindo desde março, mas vamos ver se tem alguma novidade em relação à inadimplência do fundo. Bom, fique conosco então se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro e FIINFRA, principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal. Também vou deixar esse relatório gerencial e também o link do nosso grupo do Telegram na descrição desse vídeo. Vamos lá então, relatório do HCTR11, fundo que investe aí, para quem não conhece, né? Principalmente em certificado de recebíveis imobiliários, tem fundos de investimento imobiliário também na sua carteira, né? Poucos, né? 3 ou 4 ou 5, não sei, mas são fundos aí que não rendem tanto assim para o fundo. E é um fundo bilionário, mais de 2,4, quase 2,5 bi de patrimônio líquido. E atualmente não, né? Fechou julho a 55,80 no mercado. Eu vi hoje sendo negociado dia 28 de agosto, aniversário da minha mãe, inclusive. Parabéns aí, mãe, te amo muito a R$ 45. 45, abaixo dos 45, né? Estava abaixo dos 45 hoje no mercado, dia 28 de agosto. E tem mais de 208 mil cotistas atualmente, o fundo, né? Investidores. Eu não sou cotista do fundo, fui até ali novembro, dezembro de 2021. Então faz um tempo que eu saí do fundo, né? Aí pagou bem durante o ano de 2022, não tanto quanto 20 e 21, né? Mas pagou ainda bem aí de 2022 e realmente o cenário de inadimplência que se instalou nele a partir de março, referente a lá ao grupo Gramado Parques, né? Se não me engano, realmente prejudicou muito aí o patrimônio do fundo a valor de mercado. Bom, o fundo que tem desde setembro de 2018, partindo aí para o quinto ano de mercado, é para investidores em geral e tem um prazo indeterminado. Quem gere é a Hectare Capital e quem administra é a Vortex, que aí garfam aí 0,21% ao ano sobre o PL de taxa de administração e mais 0,99% sobre o PL a mercado, ambos, né? A mercado. Ainda bem que é mercado, né? Ainda bem, porque agora que ele está indo mal no mercado, né? Agora se paga menos taxa, né? Então, somadas aqui é 1,20 que vem apropriada aí proporcionalmente todos os meses, né? E prevê uma taxa de performance de 10% do que exceder a variação de 100% do CDI. Bom, mais para baixo aqui então, ver, né? Que o fundo, quais são os primeiros números aqui? 50 centavos, como eu falei, repetiu o dividendo aí distribuído desde março, né? O fundo que está praticamente com 50% abaixo do seu valor patrimonial no fechamento de julho. Mas como esse valor aqui já está R$ 10 mais barato, né? R$ 10 abaixo, na verdade, né? Então o fundo está com aí em torno de 60% abaixo do seu valor de mercado. O seu valor patrimonial no valor de mercado. E aqui tem outros números, né? A liquidez que o fundo sempre foi boa a liquidez, né? Mas agora com um preço mais baixo, essa liquidez praticamente aí dentro ali do auge que ele estava 100, 110, R$ 120, praticamente caiu pela metade, que a liquidez aqui ela está diretamente relacionada ao preço de mercado, né? Se o preço cai, a liquidez também acaba caindo se ele permanecer com o mesmo nível de quantidade de cotas negociadas. Bom, aqui tem os números também da distribuição a valor patrimonial, né? 0,45 ao mês, que foi esse mês agora, né? E 0,85 a um preço de 58, 55,80, né? A preço atual, esse valor, essa distribuição passa dos 1% aí, equivale a mais de 1% de distribuição se você pega hoje a valor de mercado. Aqui alguns cenários aqui que ele fala, né? Alguns ring lights em relação ao foco no desenvolvimento. Ele fala alguns parágrafos padrões, né? Relativo a ele falar sobre o setor de turismo, né? Que foi muito prejudicado na época da pandemia e a principal inadimplência que ele tem hoje é exatamente de um grupo que investe principalmente no setor de turismo, em hotéis, resorts, né? Principalmente aí na região ali da região sul, né? Rio Grande do Sul. Então, realmente, a conta chegou, né? Ali, a dificuldade foi enfrentando, a conta chegou ali em 2023 praticamente.
né? E o que a gente vê aqui, ele fala de alguns cenários aqui, principalmente dos hotéis, né? Onde ele financia aqui do grupo, depois tu dá uma lida aí. Aqui também são parágrafos que ele tem falado sobre a tese de investimento, né? Um fundo que investe aí, tem um estilo mais arrojado de investimento, pega aqui umas taxas bem altas, né? E para essas taxas que são muito altas, o perigo é a inflação, né? Então, no período que a inflação estava baixa, o fundo estava aí voando, né? Todo mundo adimplente, né? As taxas altas ali, os prêmios de risco muito altos, o fundo estava recebendo tudo, pagando 2, 2,50, 2,80 de distribuição, custava aí no mercado 140, R$ 150, né? Fazia muitas emissões nessa época, mas a alta taxa Selic deu aí uma prejudicada, né? Já vindo o setor hoteleiro que já estava vindo capengando desde a pandemia, né? A taxa Selic aumentou e então esses papéis atrelados principalmente à taxa Selic, né? A gente viu também um cenário de inflação alta no ano passado, veio prejudicar muito aí o fluxo financeiro desses devedores aqui do fundo, né? Principalmente, e a gente tem visto em outros fundos mais arriscados, né? Tendo esse tipo de problema, né? No caso, esse problema específico que teve em março do HCTR atingiu também ali o DEVA 11, o VSLH, o TORD, né? Pegaram alguns outros fundos aí indiretamente, né? Por tabela, né? E a gente viu que foi realmente um cenário muito preocupante, mas o fundo está seguindo aí fazendo as negociações, mas o HCTR em si está muito ainda, tem muitos papéis em fase de negociação, como a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. Bom, aqui ele fala sobre o comparativo, né, em alguns de outros FIIs aí, pares no mercado, né, ainda fala que é o maior pagador da bolsa, né, em relação à estratégia dele, que é uma estratégia high yield, né, então, desde julho de 2019, é o fundo que mais pagou dividendo da bolsa, desses que têm a mesma característica. Dentro das reestruturações, ele fala que do cenário desafiador ainda é econômico, né? Então, dentro aí de uma expectativa de queda de taxa Selic, né, a inflação baixa, né, as empresas têm tido aí um fôlego financeiro, como ele fala aqui, né, para se reestruturar as dívidas, né, e o que tem acontecido em muitos devedores de CRI, né, tem jogado aí as parcelas mais para frente, tem prolongado, né, e a gente vê também esse cenário nos próprios fundos que utilizam CRIs para poder alavancar ou comprar imóveis, né, muitos renegociando essas dívidas para diminuir a parcela, né, e adequar ali o seu fluxo financeiro, né? A gente viu aí no SARI 11, né, fazendo isso, RECT 11 e outros fundos de tijolo também reestruturando suas dívidas para equalizar o fluxo financeiro, né? Isso aí, num cenário econômico atual, acaba sendo aí necessário, né? E acaba que tem os dois lados, né? Aquele que se beneficia com a reestruturação e aquele que acaba se prejudicando no momento, né? Reduzindo a sua receita, que é os casos dos fundos de CRI. Bom, e aqui ele fala sobre aqueles ring lights, né? Que fala que sobre o grupo Wish. Inclusive, esse resort aqui foi a primeira vez que eu fui em Natal. Fiquei nesse resort aqui maravilhoso, realmente. Um hotel, um resort muito bom, né? Tem uma estrutura muito boa ali, de lazer, de alimentação, né? De próprio quarto, né? Então, foi muito bom ali passar os momentos aí com a família. E esse aqui é um dos hotéis aí do grupo, da rede hoteleira Grupo Wish, que é um dos, né, do fundo aí, é, realiza os investimentos, né? Então, ele fala aqui, o fundo apresenta a exposição do grupo através do CRI Hope e do CRI GJP. Então, esses dois CRIs aqui é onde o fundo está exposto em relação ao grupo Wish, né? Onde tem esses resorts aí, grandes hotéis, inclusive no Rio de Janeiro também aqui, ó. Então, uma rede hoteleira aí de alto padrão. Bom, indo para a DRE, a gente vai verificar aqui, ele expõe aqui a DRE contábil e o fluxo de caixa, né? Para o cotista, os dois são importantes, mas o que decide ali para a distribuição é o fluxo de caixa, tá? Então, é importante você saber dentro da DRE contábil, né, o quanto o fundo, qual a dimensão ali dos juros que o fundo deveria receber, né? Porque aqui na parte contábil ele tem que reconhecer a receita, independente dela ser paga ou não. A receita ou a despesa incorre e ele tem que fazer o registro contábil.
E essa DRE contábil aqui reflete isso, né? Então a gente vê que em julho os CRIs foram registrados aqui receitas de 21 milhões e quando a gente pega aqui o efetivamente recebido em julho dos CRIs foi de 6,4 milhões. Né? Então tem reflexo da inadimplência, né? Porque esses papéis que estão inadimplentes, as receitas incorrem mensalmente, é registrado no contábil, né? E acaba entrando ali como títulos a receber, ou receitas a receber, ou contas a receber, e acaba não se tornando efetivamente ali um resultado de caixa para o fundo, né? Vai apenas para o resultado contábil. Então, por isso que às vezes, né, tem empresas que dão lucro contábil e não tem caixa nenhum praticamente, né? Ou tem empresas que dão prejuízo contábil, mas tem um caixa muito grande. A gente verifica esse tipo de cenário de prejuízos é, constantes, mas caixas muito altas nas empresas de aviação, por exemplo. Se você pegar a DRE, os balanços lá da Gol, você vai ver um caixa enorme e a empresa dando prejuízo. Então, tem essas diferenças, né? O cotista não é obrigado a saber disso, mas tem que saber pelo menos o básico para poder entender um pouquinho essas dinâmicas. Né? Então, o fundo aqui teve receitas pelo regime de caixa de CRI de 6,4, 1 milhão praticamente aqui de receitas dos FIIs, né, dividendos, né? E o rendimento de caixa, onde o caixa fica aplicado 44 mil, despesa de 1,3 milhões de reais e o resultado do fundo foi de 6,2 milhões, né? E o fundo distribuiu 11 milhões de reais, então queimando um caixa aí acumulado ainda do fundo. Provavelmente a gente enxerga esse caixa lá no balanço patrimonial, que não está disposto aqui, né? Bom, aqui mais para baixo a gente vê o histórico de distribuição. O fundo, então, a dividend yield analisada aqui está em torno de 5,6%, né, nos últimos 12 meses. Então, reflexo já desses 50 centavos distribuído por 5 meses consecutivos. E aqui a gente verifica alguns números também na carteira. O fundo ainda segue a mesma exposição, né? O fundo não tem feito muitas movimentações em relação ao seu portfólio, né? 81% alocado em CRI, 18% alocado em FII, 0,4% em caixa. Então está com caixa baixa no fundo, né? Está com caixa aí baixo. Dentro da senioridade, né? Então tem aqui fundo, tem aqui mais de quase 70%, né? De cotas sênior única, né? Que pelo grau de risco é um pouquinho menor, porque tem preferência na distribuição do fluxo, né? Mas se acontecer de, né, o credor ou o devedor ficar inadimplente aí de tudo, né, acaba que não tem muita importância isso, já que ele fica inadimplente 100%, né? Então não tem nem preferência na distribuição, já que ele não pagou nada, né, no caso aí desse grupo Gramado Parques. Dentro da indexação, a gente verifica 90% está alocado em IPCA, né, mais um spread médio aqui de 10,7%. Né? A maioria aqui do fundo sempre foi, né? IPCA, teve uma época que o IGPM foi bem alto, lá em 2020, né? Mas quando o IGPM deu aquela estilingada, chegou a quase 40%, muitas empresas trocando o indexador, né? E foi uma época que o fundo distribuiu dividendos muito altos. Aqui em relação à faixa da obra, 88% está 100% concluída, faixa de venda 67% da carteira está 100% vendida. E dentro do segmento principal é multipropriedades. Multipropriedades seguido do hoteleiro, né? O hoteleiro que deu maior problema para o fundo. Aqui dentro da exposição, os FIIs principal, que é o XBXO, o fundo tem uma posição alta, mais de 200 milhões nesse fundo, né? Fundo que nunca pagou dividendo para o fundo, né? Ainda é também um dos devedores do fundo, né? Em relação aos CRIs, como a gente verifica aqui, a exposição alta, inclusive para o CRI circuito de compras. Né? E a gente verifica que dentro dos status tem muitos ainda em negociação, como a gente verifica aqui em amarelo, muitos em negociação. Esses verdinhos que estão com um tiquezinho, que está inadimplente, não tem, tá adimplente, não tem problema nenhum. Esses que estão verdes sem nada dentro é os que estão adimplente, mas postergaram suas parcelas, né? Esticaram as parcelas mais para frente aí. E os em vermelho é o que está em vencimento antecipado. Então, tem muito ainda em negociação. Isso que está em negociação é que ele está inadimplente mesmo, né? Está só com outro nome, mas ele está inadimplente junto com esse vermelho aqui, mas segue aí em negociação, em reestruturação. E isso aí não é de uma hora para outra, né? Então o fundo ainda está
ainda nesse status, seus principais papéis ainda em negociação ou em inadimplência. E os corporativos também têm menos, né? Mas tem aqui alguns também inadimplentes do próprio grupo GPK, todos eles na verdade são todos do grupo GPK estão inadimplentes, que é do Gramado Parques, né? E dois fundos que ele tem na carteira são esses daqui, né? Basicamente só HCHG que paga provento, é o único praticamente que paga provento para o fundo, o restante aí são pesos mortos a princípio, né? E dentro do mercado secundário a gente verifica a cota de fechamento aqui em julho foi de 55,21, né? Então a gente já falou mais de 2 vezes aqui que atualmente está abaixo dos 45, o volume total negociado 62 milhões de reais. Com a queda de preço acaba que a liquidez acaba tendo essa diminuição. A gente verifica que o fundo está abaixo dos 3 milhões de negociação diária média no mercado secundário e foi o mês de julho, né? Então, quanto menor o preço, a tendência é que a liquidez também reduza caso o volume de cotas negociadas não cresça proporcionalmente. Aqui a descrição de cada ativo aí, você pode baixar o relatório gerencial, então fazer a leitura do fundo, né? A leitura aqui desses papéis, descobrir quais são as garantias, né? Que é um estudo que o coach tem que fazer. Em alguns, pelo menos, né? Em alguns papéis aqui, principalmente esses que estão problemáticos aí, para entender um pouquinho quais são as garantias que o fundo tem, ok? Aqui mais para baixo são alguns conceitos que o fundo compartilha com o cotista para ele saber como é que são, né, a razão do fluxo mensal, né, alguns nomes aqui, alguns gráficos, forma de cálculo, que até lendo aqui é um pouco difícil para quem é leigo nesse tipo de assunto, né? Até para mim é difícil. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial da HCTR11, sem novidades, mesmo dividendo, nada evoluiu, todo mundo está devendo ainda, né, do grupo Gramado Parques, as negociações seguem e o fundo segue capengando aí, né, distribuindo mais do que o resultado de caixa, queimando caixa, vamos ver até quando ele tem esse fôlego e vai aguentar esse tipo de distribuição, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau, tchau.